Obrigado, pastor Pedro, que honra poder participar mais uma vez dessa conferência cheia de vida e cheia de vencedores, amém? Você sabe, irmãos, o Espírito Santo, Ele nos presenteou hoje, amém? Quantos podem sentir a presença doce do Espírito? É um verdadeiro presente do céu nessa tarde. E enquanto eu preparava a palavra ao longo desse mês, eu fiquei muito feliz porque o pastor Pedro Mariano me avisou com muita antecedência. Eu fiquei honrado, falei, meu Deus, eu sou realmente querido, porque acho que há uns 4 meses atrás, pastor, 3 meses atrás, eu já sabia que nós estaríamos juntos aqui hoje. E eu cultivei no meu coração uma expectativa para o que Deus iria falar conosco nesse lugar, amém? E eu tenho certeza que o que o Espírito tocou no meu coração vai tocar também no seu. Não vem de mim, mas vem do céu, amém? E acima de tudo, a palavra de Deus é o próprio Cristo, Ele é o verbo, e aonde o verbo passou, nada ficou como estava, amém? Aonde Jesus caminhou, tudo foi transformado, e assim vai ser com a minha vida e com a sua nesse lugar, amém? Eu queria que você fechasse seus olhos mais uma vez, só para que nós fizéssemos uma pequena oração. Pai, eu te dou graças por esse dia, por essa oportunidade, juntamente com meus irmãos e minhas irmãs. Senhor, fala conosco nesse lugar, que a tua palavra seja como uma espada de 2 gumes que divide alma, espírito e corpo, que nos trará revelação, transformação, vida, alimento espiritual. Que hoje, Senhor Jesus, nós possamos te conhecer um pouco mais do que nós já conhecemos. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Glória a Deus. A palavra que eu trouxe para ministrar se chama Ele te espera na praia. Fala comigo, Ele te espera na praia. Guarda no seu coração, porque nós vamos voltar a esse ponto. Mas o Senhor tocou muito no meu coração sobre essa conferência, famílias debaixo do favor, e o Senhor tem me colocado nessa situação. A minha esposa está aqui, a Alexandra, e ela é a prova de que nós estamos debaixo do favor. Você sabe, há 12 anos atrás, agora quase completando 13, que nós já casamos, o Senhor me levou em um lugar para eu tocar violão. Muito tempo atrás, eu era jovem, eu tinha 12 anos, e eu me lembro que no meio da multidão, eu visualizei uma menina, linda. Eu falei, Jesus, se o Senhor quiser me dar ela por esposa, eu aceito. Na época eu falei, sou ousado, eu não quis nem saber se Deus gostava ou não, que olha que era. Eu falei, Deus, se o Senhor quiser me dar por esposa, eu aceito. E aí toquei minha música, na época eu tinha escrito a minha primeira música, falava sobre o primeiro amor, sobre como nós precisávamos voltar à essência, quando nós precisávamos voltar àquilo que começou, aquela paixão por Deus. E isso passou. 2 anos depois, o primo dela, pastor Vinícius Mota, me apresentou ela, e aí ele perguntou, você gosta de alguma menina? Eu falei, gosto. Então me mostra. Na época era Messenger e o Orkut. Eu abri e falei, essa aqui. Ah, rapaz, essa aqui é minha prima. Eu falei, então prepara que eu estou chegando para a família. Você diz, esse garoto é um homem de fé. Mas você sabe, Deus tinha um propósito com aquelas pequenas coisas. Hoje sou casado com ela, e se eu me delongar aqui com a história, talvez a gente nem compartilhe sobre a palavra. Mas por que eu estou te contando isso? É porque Deus tem um propósito eterno com a família, amém? Perceba que toda desregulagem, toda desestrutura que acontece socialmente, ela é fruto de uma família desestruturada. Não é preciso dizer que a falta de um pai, a falta de uma mãe, gera muitas vezes pessoas desreguladas emocionalmente, pessoas impulsivas, pessoas raivosas, pessoas depressivas. Todas essas coisas geralmente começam na família. E eu queria falar para você que o universo, Deus, começou como uma família. Eu me lembro da visita de um profeta, um pastor muito poderoso, ousado, chamado Ed Liu. E a palavra dele tinha esse título, Propósito Eterno de Deus. Qual o propósito eterno de Deus? Como é que Deus quer ser,
conhecido, revelado, transmitido, que ele permaneça. Você sabe, quando você coloca a palavra eterno na frase, eterno significa que não tem onde começa e não tem também onde termina. Você não tem como falar que algo termina. Então você pensa, na época o Edilio refletiu, então o propósito eterno de Deus é pregar a palavra. Você sabe, pregar a palavra se fez necessário depois que o homem caiu, porque aí nós precisamos pregar o evangelho, que é poderoso para transformar toda a vida, amém? Mas eu te pergunto, depois que o seu corpo for glorificado, que nós subirmos para a glória, que o Senhor Jesus Cristo estiver reinando em glória, a palavra precisa ser pregada mais? Então não é eterno, porque o que é eterno dura para sempre, amém? Então veja bem, o que é o propósito eterno? E o Edilio, ele levou mais ou menos 1h e 40 minutos para responder. Eu vou te responder agora, mas no dia eu lembro que eu fiquei ansioso, e ele fez de propósito, porque ele colocou pregação, evangelismo, profecia. Não, profecia é propósito eterno, mas todas as coisas que nós fazemos hoje como vida de igreja, tem um propósito, mas ele não é eterno, ele vai cumprir coisas que serão eternas, amém? Em uma reunião como essa, uma vida que é salva, vai ser salva para sempre, amém? Então a pregação do evangelho cumpre um propósito que gera o fruto eterno, mas a pregação é eterna? Não. Conhecer ao Senhor é eterno? Então nós começamos a chegar no ponto. Você sabe qual que é o propósito eterno de Deus? Repete assim comigo: comunhão. E eu disse que o Senhor tem um propósito na família, e eu vou te falar como é que Deus se iniciou como uma família. Estava lá no princípio, Deus Pai, Filho e o Espírito Santo, tendo o que? Comunhão. Uma família muito bem estruturada, e tem alguém que está para entrar nessa família. Quem que vai se tornar um só com essa família depois que se casar com Jesus? A igreja, amém? Mas pela graça, você não vai ser, diga comigo, eu já sou. Porque Jesus é maravilhoso, pensa bem comigo, Deus está acima do tempo, nós é que estamos limitados ao tempo, estamos assistindo os acontecimentos passo a passo, mas Deus já sabe qual o final, então nós observamos a vida no presente, Deus observa do alto, Ele consegue ver o início e o fim dela, amém? Veja bem, Paulo pregou o evangelho, e quando ele pregava, ele falava assim: eu, Paulo, escolhido desde o ventre da minha mãe, separado para pregar o evangelho, a boa nova. Aí você pensa, mas espera aí, desde o ventre, Paulo não era o rapaz que assassinou os cristãos, que matou, perseguiu o evangelho durante muito tempo? Pois é, mas acredite, antes de Paulo nascer, Deus já sabia o início, o meio e o final da vida dele, amém? Então quando Paulo nasceu, antes que ele saísse da mãe, Deus já tinha traçado: Paulo é o meu filho, ele vai ser o apóstolo através da vida dele, o mundo conhecerá a graça do Senhor, amém? É assim sobre a sua vida, e foi assim com o propósito eterno de Deus, a família. O Senhor disse lá em Gênesis 1:26, projeta para nós, Gênesis 1:26, eu vou começar a te mostrar que o propósito da sua criação e da sua família é ter comunhão, relacionamento, é intimidade. Eu também quero falar um pouco sobre o que acontece se você não tem. Lá em Gênesis 1:26 mostra um nível de relacionamento de Deus conosco. Veja bem, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Isso aqui é um Pai, um Filho e o Espírito Santo sonhando a nosso respeito, amém? Hoje nós recebemos a notícia, eu e a Alexandra, que um de nossos amigos vão ser pais, é a Ticiane e o Diego, né, amor? E eu fico imaginando, porque a Ticiane e o Diego, eles já tiveram uma gravidez, e essa gravidez não teve sucesso, né? O Davi chegou a nascer, viveu alguns dias, mas morreu por algumas debilidades. Agora pensa comigo, se o Diego e a Ticiane receberam a notícia hoje, você acha que eles, tendo vivido tudo que eles viveram, não vão planejar o futuro desse novo filho? Eles vão ficar ansiosos, planejando como vai ser a vida deles, planejando como que vai acontecer, vai para fazer tal escola, ele vai usar a roupa, né? Tem mulheres que ainda fazem combinação de roupa antes que a criança nasce. Por quê?
Porque existe um amor e um relacionamento antes mesmo que você saia da sua mãe, amém? O Senhor sonhou com você, o Senhor sonhou com a sua família, amém? E a continuação, para Deus, a relação de Criador e criatura nunca foi o suficiente. Você sabe, o Criador e a criatura se relacionam, eles estão intimamente relacionados. Você pode perguntar muito bem quem foi o inventor, talvez, de um microfone como esse, mas a relação entre Criador e criatura nunca vai ser íntima, mais do que Deus e o seu servo. O Senhor queria mais. Então, em Abraão, o Senhor se mostra num nível mais íntimo. Abre para nós lá em Jeremias 30, 22. Veja bem, estou falando aqui sobre relacionamento, sobre comunhão. Deus não queria somente ser o seu Criador, amém? Glória a Deus por isso. Todas as vezes que você ouve a frase, porque todos são filhos de Deus, é uma grande mentira. Qual é a frase verdadeira? A frase verdadeira é assim: todos são criatura de Deus. Isso é verdade, porque todos foram criados por Deus, mas nem todos foram feitos filhos. Agora veja bem, Jeremias 30, 22, vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. E aí o Senhor está colocando aqui a relação entre Ele e o povo de Israel. Abre também para mim, lá em Êxodo 4, 5, e aí veja bem, já não é mais só Criador e criatura, agora o Senhor se estabelece como o seu Deus. Aí lá em Êxodo 4, 5 está, para que creiam que te apareceu o Senhor. O que é que está escrito aqui, meus irmãos? Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Uau, o Senhor é quem mandou dizer, eu sou o Deus desse povo. Veja bem, aqui o relacionamento é outro. Aqui nós nos relacionamos com o Senhor como servos, porque nós temos um Deus que é o nosso Senhor, e nós somos os servos. Mas para Deus ainda não era o suficiente. Diga glória a Deus. Ainda bem que não era suficiente. E aí nós vamos ver, coloca Êxodo 3, 7. Esse Deus, ele começa a se relacionar e buscar cada vez mais estar próximo. Lá em Êxodo 3, 7, está escrito o seguinte, Êxodo 3, 7, o Senhor vai se relacionar como libertador. Olha só o que Deus falou para Moisés, disse aí no Senhor, certamente vi a aflição do meu povo. Olha como que Deus chamou o povo, meu povo. Não é qualquer povo, era o povo dele, porque ele separou esse povo para ser dele, amém? Quantos são do Senhor aqui? Aleluia. Esse relacionamento de Deus só melhora, que o meu povo está com aflição, lá no Egito, ouvi o seu clamor, e por causa dos seus atores, conheço-lhe o sofrimento, por isso eu decidi, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, aleluia. Você sabe, quando você se permite ser apenas criatura, você vai ter alguns benefícios, ao menos você vai saber que Deus te criou. Agora, quando você se permite ser servo e Senhor, permite que Deus seja o seu Deus, escolhe Yahvé, Yeshua como o seu Senhor, você experimenta de um novo relacionamento com mais privilégios, porque esse relacionamento se tornou mais íntimo, mais próximo, e isso é uma escolha nossa. Você sabe, os judeus, eles se permitiram ser guiados por Moisés, por quê? Porque eles escolheram que esse Deus realmente era o Deus deles, amém? É uma escolha, mas o Senhor, além de ser Deus, Ele preferiu subir ainda mais um pouco, e é aqui que nós entramos. Coloca em João 1,12, esse nível de relacionamento é em Jesus. Você sabe, Jesus era quem? O Filho de Deus. Uma vez Jesus estava pregando, e questionaram Jesus, você se acha maior que Abraão? Aí Jesus responde assim, antes de Abraão, eu sou. Você sabe, aquilo ali deixou os judeus enfurecidos. Os fariseus pegaram em pedras e falaram, hoje ele morre, hoje nós vamos matar Jesus, porque quem ele pensa que é para achar que é maior que Abraão? Pois é, eles não sabiam, mas Jesus era o próprio Deus, e Deus Filho. E aqui está escrito, Jesus era o único filho até aquele momento, mas Jesus então morre,
e a partir de agora nós somos também. Veja bem, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aleluia! E aí eu te pergunto, quem tem mais privilégios? O servo de um certo senhor ou o filho desse senhor? O filho, porque o filho é da família. O servo está relacionado, tem um relacionamento. O servo vai comer na mesa do Senhor, o servo vai estar morando talvez na propriedade do Senhor, mas ele jamais vai ter o privilégio que um filho tem. Amém? Então esse Deus apaixonado por relacionar com você, decidiu te trazer para mais perto. Ele falou, para mim eu não quero que ele seja só criatura, que ela seja somente criatura. Também não quero que seja somente o meu povo, os meus servos. Eu quero que eles sejam mais. E aí nós nos tornamos filhos. Pensa bem, Jesus está aqui. Uma vez que você foi feito filho, você está como Jesus. Uau! Você ficou no nível de Jesus, quer dizer que agora você também é filho. Meu Deus! Então você pode chamar Deus, o Altíssimo, Todo-Poderoso, de Pai. Amém. Glória a Deus. Essa revelação é uma das revelações mais libertadoras. Por quê? Você vai conhecer muitas pessoas que se relacionam com Deus, talvez como servos na igreja, mas somente aqueles que entenderam que são filhos vão desfrutar de alguma graça, de algum favor. Amém? Nós temos muitas pessoas que vivem aflitas, tribulações, a sua família muitas vezes não tem o que você gostaria, mas muitas vezes o seu relacionamento com o Senhor tem sido apenas de Deus. Ele é Deus, mas Ele ainda não se tornou o seu Pai. Hoje nós precisamos quebrar toda a mentira do diabo que te impede de chamar o seu Senhor de Pai. Amém? Mas graças a Deus, para o Senhor ainda não era o suficiente. Coloca para mim lá em Marcos 10, 8. Marcos 10, 8. E aí, antes de nós lermos, eu quero falar algo. Nós nos tornamos filhos, mas para Deus ainda não era o suficiente. Então o Senhor envia Jesus ao céu e envia o Espírito Santo sobre a igreja. Só que tem um ponto interessante de tudo isso. Jesus disse, eu volto para fazer o que com a igreja? Buscar. E aí nós começamos a entrar no conceito de que nós não vamos só nos relacionar como filhos, mas como a noiva de Jesus. Amém? Eu quero contar para você uma tradição judaica que talvez você não conheça, mas lendo a Bíblia sem conhecer a tradição judaica é deixar de entender algumas coisas. É impossível que você entenda o que eu vou te falar agora se você não soubesse que a tradição judaica é assim. Deixa eu falar um pouco sobre o casamento de Isaac e Rebeca. Isaac sendo filho de Abraão, Abraão manda seu servo buscar esposa para Isaac. Então ele acha Rebeca. Ele então busca Rebeca, mostra, avisa a família de Rebeca, e a partir dali não se fala mais de Isaac. Por que não se fala mais de Isaac? Aqui entra toda a tradição. Quando o noivo se tornava noivo, ele voltava para sua casa para preparar a casa dos dois. Então ele ia preparar onde eles iriam morar, como eles iriam viver, aonde eles iriam viver. E depois que tudo estivesse pronto, o que o noivo faz? Ele volta e busca a noiva. Amém? Deixa eu te contar, Isaac, depois que ele se tornou noivo de Rebeca, ele some. Você pode procurar na Bíblia. E ele só reaparece quando ele vai buscar a sua esposa para casar com ela. Agora tem um ponto interessante da tradição judaica. Não existia uma data. Às vezes você pensa, então Rebeca sabia o dia que Isaac voltaria. Olha, meu amor, eu vou preparar para nós e dia 10 eu estou aí, se prepara. Não, a tradição judaica diz que o noivo ia e ele gastava o tempo que fosse necessário. Depois que a casa, depois que a vida dos dois estivesse pronta e preparada, ele retornava de surpresa e buscava a sua noiva. Parece com alguma história que você já ouviu? Se parece com alguma coisa que Jesus prometeu para a igreja do Senhor, deixa eu te contar, Ele foi preparar morada para nós. Ele foi preparar casa para mim e para você. O céu não seria o mesmo para Jesus sem a gente.
Ele preferiu vir à terra, morrer, e Ele preferiu nos ter no céu, do que viver uma eternidade sem ter eu e você morando com Ele, amém? Relacionamento, o Senhor quer ter comunhão. Então veja bem, você agora não se relaciona mais só como filho, mas você pode se relacionar como noiva do Senhor. Sabe, o filho, ele é muito próximo do pai, a filha é muito próxima do pai, mas ninguém vai ser tão próximo como a esposa, como o marido. Ou você acha que os seus pais sabem mais da sua vida do que a sua esposa e o seu marido? Fala a verdade. Não, a sua intimidade, o seu secreto, todos os seus segredos, quem você é, estão revelados para a pessoa que se tornou um com você. Então Jesus decidiu que Ele quer se tornar um com você. Então para Deus não foi o suficiente que você fosse só criatura, que você fosse só servo, ou até que você fosse somente filho. Deus quer ser um com você. Ele quer ter tanta intimidade que não tenha como separar Deus e você, você e Deus, amém? E isso ainda vai acontecer quando a noiva se casar, mas como Deus está acima do tempo, hoje você já é um com Deus, amém? Você já entrou, você já reina em vida, porque não precisa vir Cristo, nós já estamos aqui, nessa terra, vivendo a eternidade, amém? Ouça bem que está lá em Marcos 10:8, e com a sua mulher serão dois, uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aleluia! Isso é um ponto muito gostoso de você meditar e aprofundar conhecimento, porque quem entendeu isso aqui, não pode mais viver aflito. Quem entendeu isso aqui, não pode mais ter aflições na sua casa, não pode mais viver com dúvidas a respeito do amor que você tem de Deus sobre você, porque presta atenção, Deus se compromete com tudo que Ele faz, todas as coisas que Deus escreveu, todas as promessas que Ele colocou, Ele se compromete para que se cumpram. Tem uma passagem que até o Fernandinho escreveu uma música, né, que diz o seguinte: aquele que começou a boa obra na sua vida, não terminou, Ele mesmo vai completar ela, amém? O Senhor iniciou uma obra na sua vida que Ele, tendo iniciado, é a garantia de que Ele vai terminar. Se o Senhor te colocou em uma família, acredite, Ele mesmo vai conduzir sua família para ser um sucesso. Se você decidiu colocar o Senhor no primeiro dia como a terceira pessoa, a primeira pessoa do seu casamento, acredite, Ele mesmo se comprometeu a conduzir a sua casa até o final. Não tem absolutamente nada que impeça o Senhor de derramar graça e favor na sua casa, amém? Tudo que você precisa é se esforçar em conhecê-lo e descansar na sua promessa em quem Ele é, amém? E quando o Senhor se tornar um, eu fico imaginando que dia glorioso. Mas veja bem, eu me lembro muito bem ainda da época que eu era noivo da Alexandra, e eu confesso que às vezes eu me lembro, eu fico pensando, como eu era doido pela Alexandra, e que coisas malucas eu fiz, sabe, irmão? Se eu ficasse mais 6 meses noivado com ela, apaixonado do jeito que eu estava, eu acho que eu ia ficar pobre, porque eu nunca gastei tanto dinheiro com flores na minha vida. Agora veja bem, quem que é mais apaixonado? Um pai pelo filho ou um noivo por uma esposa? O noivo é perdidamente apaixonado, o pai também, mas acredite em mim, o noivo, ele dá a vida por causa da esposa, amém? O pai também se sacrifica pelo filho, mas o noivo é um só com a noiva. O noivo e a noiva não se diferenciam, porque a palavra de Deus diz, são uma só carne. Então ninguém tem mais proximidade, mais preferência do que o noivo e a noiva, e eles entre os dois, amém? Por isso o Senhor quer te trazer a revelação de que Ele não quer se relacionar com você como um Deus que cuida somente, Ele quer ser um com você, Ele quer te mostrar que Ele se identifica com você. O pastor Luiz, em uma das pregações dele, ele falou algo que me chocou muito. São algumas coisas que às vezes você vive a vida procurando conhecer Jesus e nunca atiça, nunca enxerga algumas coisas. Você sabe, no deserto, o povo morava em tendas,
E às vezes você pensa, nossa, Deus, né, todo-poderoso, colocou o povo para morar em tendas, que período difícil, ter que ficar morando em tendas e mudando de lugar. Você sabe, hoje em dia não é confortável morar em tendas, nem naquela época. Confortável sempre foi você ter uma casa edificada em um lugar seguro, firme, onde você pode voltar todos os dias. Mas você sabe, Deus se identifica tanto com você, que naquela época Ele se identificou com o povo e decidiu morar em tendas junto com esse povo. Amém? O Senhor se identifica com cada uma das suas questões pessoais. O Senhor, Ele se identifica tanto, que aonde você estiver, Ele não deixa você só porque você talvez tomou uma decisão errada, mas Ele vai estar com você, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte. O Senhor não está perguntando se você errou ou acertou, se na sua casa você teve sabedoria para lidar com seus filhos, se você soube cuidar da sua mulher, se você tratou o seu marido com honra. Ele não está perguntando isso. Aonde você está, Ele está ali com você. E tenha certeza, se você der a devida liberdade, e se você olhar para isso aqui que eu estou te falando, que são níveis de relacionamento, e falar para Deus: Deus, eu não quero ser só criatura, eu não quero ser só servo, serva, eu não quero ser só filho, filha, eu quero ser a noiva do Senhor. Se você se abrir, como a palavra de Deus diz, que o Senhor está à porta, bate, Ele está à porta do seu coração batendo. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com Ele, serei um só com Ele. Amém? Esses somos nós. O Senhor não habita em lugares onde Ele não é bem-vindo. Presta atenção nisso. Deus não é o diabo. Você sabe quem habita em lugares onde Ele não é bem-vindo? O diabo. Quando você anda nas ruas e você vê uma casa abandonada, quem geralmente habita essa casa? Pessoas de bem? Pessoas nobres? Pessoas limpas? Ou pessoas sujas que invadiram aquele lugar que não pertence a elas? Veja bem, quem invade casa dos outros é o diabo. O diabo está invadindo casa de milhares que não decidiram colocar ninguém na casa deles. Pessoas que caminham, decidem não conhecer ao Senhor, são somente criaturas, são casas vazias, e o diabo está entrando, porque ele não precisa ser convidado. Mas deixa eu te contar, tem uma pessoa que é nobre, tem uma pessoa que é valiosa, ela quer entrar na sua casa, mas ela só vai entrar quando você convidar. Por isso nós precisamos entender que Deus quer, mas nós precisamos querer também. Você precisa dar o outro passo. Você sabe o que é o outro passo? Vou te contar qual foi o primeiro passo. Jesus desce do céu, morre numa cruz, e quando Ele abre os braços, Ele fala: pronto, está consumado, a minha parte eu fiz, agora é só correr e me abraçar. Jesus foi crucificado de braços abertos, porque Ele só está aguardando você correr e abraçá-lo. Amém? A palavra de Deus diz: achegai-vos ao Senhor e Ele se achegará a vós outros. O Senhor quer correr na sua direção, mas Ele só pode fazer se você também vier. Assim como o pai do filho pródigo, que Jesus conta na parábola, que era um ancião, rico, infinitamente importante, mas apaixonado pelo filho que foi embora, apaixonado pelo filho que também estava em casa. E um dia ele consegue avistar no horizonte esse filho voltando. Você pensa que só o filho pródigo voltou, mas a palavra de Deus diz que ele usava aquelas roupas, longas. Ele então levanta aquela roupa e sai correndo. Meu Deus, que cena! Ele não está nem aí se o povo vai ver a perna dele. Nossa, você viu o nosso Senhor correndo, puxando a roupa quase pelado para poder alcançar o filho dele? Que desespero! O menino já estava vindo. Mas essa é a questão: o Senhor é desesperadamente apaixonado por mim e por você. Ele não suporta ficar um segundo que seja longe de você, mas Ele é nobre, e a nobreza do Senhor não vai te obrigar a amá-lo de volta. Amém? Você precisa entender que você não é obrigado a amar o Senhor, mas que você também precisa entender que Ele é perdidamente apaixonado por você. Então todos esses níveis de relacionamento vão te levar ao entendimento que você é noiva. Nós temos o Espírito habitando dentro de nós, e esse Espírito se identifica tanto com você, que ele juntamente com a igreja clama para que o noivo venha. A palavra de Deus diz que quando a noiva clama: venha o Senhor Jesus, venha o teu reino, que o Senhor não se demore, que volte para buscar a sua noiva. A palavra de Deus diz que o Espírito, que é Deus, se identifica com você e clama juntamente: que venha, que aconteça esse casamento, que venha a eternidade, que a noiva se torne uma só com o Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos desfrutar desse relacionamento. Amém?
Assim tem que ser na sua casa. É por isso que os propósitos eternos de Deus, fala comigo, é a comunhão. O Senhor te criou para ter comunhão com você. E você está casado, você ter uma família vai reproduzir esse propósito eterno. Na sua casa, o que você precisa para ter favor é crer corretamente e ter comunhão. Você precisa se relacionar. Veja bem, o dicionário Aurélio diz que comunhão é um substantivo feminino que significa 1.1, realização de algo comum, e 2.2, sintonia de sentimentos, de modo de pensar, agir ou sentir, identificação. Aleluia. Hoje nós estamos tendo aqui comunhão com o Senhor Jesus, amém? Nós estamos tendo sintonia. Olha como é que fala o dicionário: sintonia de sentimentos, de modo de pensar, agir, sentir, uma identificação. À medida que você convive com uma pessoa, você não precisa nem perguntar algumas coisas para ela, porque você conhece. Com Jesus é exatamente assim. Quando você conhecer Jesus, dia após dia, você vai ver que tem coisas que você sabe como o Senhor pensa. Você sabe o coração de Deus porque você se relaciona. A Alexandra, nós temos, completando agora 10 meses de casado, né, amor? Tem coisas que eu fico impressionado, com 10 meses de casado, às vezes olhando para ela, ela sabe o que eu quero dizer. E é curioso pensar como é que o relacionamento pode trazer tanta intimidade, tanta identificação, tanta sintonia de pensamentos. Você sabe, eu nunca gostei de queijo, aqueles queijos, queijo prato, Gouda, né? Qual mais, amor? Ainda estou aprendendo o nome de cada um deles. Mas acredite, a Alexandra sempre foi apaixonada. O único queijo que eu conhecia eram dois, o mussarela e o cheddar. Não sabia se existiam outros. Quando nós nos casamos, eu descobri que ela tinha prazer em comer queijos, degustar. Ela sempre gostou, sabia todos os tipos, sabia contar inclusive como eram fabricados, como que funcionava o processo, por que o queijo era mais forte, mais fraco. E depois de uns 6 meses de casados, eu me peguei comprando queijo para eu comer. E assim, eu parei e falei, caraca, eu comecei a gostar de queijo. Mas eu nunca gostei de queijo. E aí de repente, você com atenção, um dia eu estou ali olhando ela assistindo vídeo no YouTube, e aí eu vejo ela vendo um vídeo de uma menina cantando. Eu falei, uai, engraçado, eu nunca te vi vendo vídeo de música, de pessoa tocando, aprendendo. Falei, pois é, eu estou aprendendo com você. Eu falei, meu Deus, é glória demais, ô Senhor. Você sabe, ela não me pediu para gostar de queijo, eu não pedi ela para ficar vendo coisas que eu gosto na internet, mas acredite, com o tempo de relacionamento, naturalmente, os seus gostos vão se alinhar com a pessoa que você se relaciona. Na sua casa, tem que ser assim. E eu quero te contar, à medida que você se relaciona com Cristo, você vai alinhar todos os seus desejos ao dele, amém? Você precisa entender que a chave do favor é você estar alinhado com o querer de Deus. O Senhor é infinitamente poderoso para te dar tudo que você precisa, almeja, deseja, mas para isso, você precisa conhecê-lo, amém? A maturidade espiritual, ela vem com conhecimento da graça, mas você tem tudo de Deus, só que muitas vezes você não desfruta por não conhecer a verdade. Veja bem, um filho de um pai milionário, o pai dele tem uma Ferrari na garagem, esse filho, ele é dono da Ferrari também? Sim, por tabela. Se o pai dele morrer, a herança, a Ferrari vai estar incluída na herança, provavelmente esse filho vai receber. Então a Ferrari também é daquele menino. Mas eu te pergunto, com 10 anos, ele sendo filho, o pai vai deixar ele dirigir a Ferrari? Não vai. É preciso maturidade para desfrutar de algumas coisas que o seu pai celestial tem. Estão entendendo? Você precisa então amadurecer a sua fé, amadurecer o seu conhecimento, melhorar o seu relacionamento com Deus, para que você desfrute de bênçãos que Ele tem para você. Se nós ficarmos adiando a nossa comunhão com Deus por causa de outras coisas, acredite, o diabo vai roubar de você muitas bênçãos, e nós precisamos tomar cuidado, porque nós vivemos na era da distração. Ouça com atenção. Você pode estar aqui me ouvindo agora, ou você pode estar em outro lugar, assistindo um super show, dentro do seu celular.
nesse lugar. Nós vivemos a era da distração, e acredite, isso pode roubar a sua intimidade com Jesus. Eu quero te falar uma coisa que o próprio Jesus fazia, e eu não sei se você vai ficar chocado como eu, mas eu fiquei. Jesus não fez nada do que fez sozinho, tá bom? Tudo que Jesus fez, ele fez porque ele tinha um relacionamento com o Espírito Santo. Abre para mim lá em Marcos 1:35. Marcos 1:35. E essa verdade que está escrita lá em Marcos 1:35 me deixou um tanto quanto chocado, porque Jesus viveu em uma época muito diferente da nossa. Você sabe, Paulo tinha que enviar cartas, mas hoje, se você quiser enviar um WhatsApp, você contacta uma pessoa que está do outro lado do mundo, você conversa com um irmão que, enfim, você pode falar chamada de vídeo. Eu estou aqui em Goiânia, mas nós estamos em chamada de vídeo lá na África, falando com os nossos irmãos. Paulo viajava de navio e às vezes, uma vez o navio naufragou, Paulo quase morre, tudo para poder fazer a obra. Nós não, nós temos tudo, uma conexão, mas isso também pode ser uma destruição. Olha só, Jesus, na época dele, tendo se levantado alta madrugada, fala comigo, alta madrugada. Olha o que Jesus fez, saiu, foi para um lugar o quê? Deserto, e ali orava. Meu Deus, essa continuação vai mostrar que os discípulos estavam procurando Jesus. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Meu Deus, Jesus sumiu. E aí está lá, ó, procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Então Pedro estava procurando Jesus. Tendo-o encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso que eu vim. Isso é tudo chocante, né? Os discípulos procurando Jesus, significa que Jesus saiu de madrugada sem falar com ninguém, foi para um lugar deserto, como você bem leu, e orava. Algumas versões falam que Jesus procurava lugares desertos para orar. Pensa comigo, tinha carro na época de Jesus? Avião, helicóptero, som automotivo, como se diz, Vila Mix, tinha nada, nem celular para fazer barulho na hora errada tinha. E Jesus procurou lugar deserto para orar. Por quê? Para fugir de som de carroça? Por acaso naquela hora, alta madrugada, ele ia ouvir alguma carroça passando? O que aconteceu, meu Deus? O que poderia roubar a atenção de Jesus? Aí é que está. Jesus se relacionava com Deus, amém? Jesus, eu vou te mostrar o tanto que Jesus se relacionava. João 5,17. Você vai ver que Jesus não fez nada do que fez sozinho. João 5,17. Olha lá o que Jesus disse, mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Uau, Jesus era tão conectado com o pai, que era o seguinte, se o pai parar de trabalhar, eu também paro. Não, se o pai falar que não é para fazer, eu não vou fazer, mas o pai trabalha até agora, então desculpa, eu não trabalho sozinho, eu trabalho com o pai. Se relacionava com o pai. Agora presta atenção, por que Jesus foi para lugares desertos? De madrugada, sem avisar ninguém. Eu vou te contar por quê. Porque na lista de prioridade de Jesus, o relacionamento dele com o Pai estava no topo. Ninguém ia impedir Jesus de se relacionar com o Pai, porque era a coisa mais importante para ele. Amém? Por isso ele foi para lugar deserto, porque nenhum discípulo de Jesus ia ter chance de tirar a atenção dele. Ele estava reservado na intimidade, cultivando esse relacionamento, conhecendo mais o Pai, se relacionando através do Espírito Santo, se enchendo um do outro. Eu imagino que Jesus podia ficar nesses momentos falando, eu sou do meu Pai, do meu amado, e Ele é meu. Oh Paizinho, como é bom estar na tua presença. Se você não tiver como prioridade na sua vida o relacionamento, todas as outras coisas ao redor vão roubar isso de você. Porque se relacionar é algo de intimidade, e você só tem se você colocar como preferência. Eu vou dar um exemplo bem prático, e eu imagino que vocês saibam.
Eu sou casado novo, né? E tem coisas que eu ainda estou aprendendo, muitas coisas. Mas uma delas eu aprendi rapidinho. Se eu não tiver um momento da minha semana para estar só eu e a minha esposa, para termos comunhão, a relação fica ruim dentro de casa. Quem já viveu essa sensação aí? Só eu que sou carnal, então? Só eu que deixei de estar com ela para poder fazer 1 milhão de coisas do trabalho, da faculdade, da igreja. Veja bem, tem pessoas que falam assim para Deus. A gente fala: meu irmão, você precisa estar nessa conferência. Meu irmão, essa conferência Treinando Vencedores vai ser poderosa. Você precisa entregar pelo menos 2 dias para Deus. Aí esse irmão devolve assim: mas a minha vida é de Deus. Por que eu preciso entregar 2 dias? A minha vida inteira é de Deus. Eu tentei fazer a mesma coisa com a minha esposa, não funcionou. Ela falou: mas você não tem um momento para ficar comigo, só nós dois? Eu falei: meu amor, a minha vida é sua. Ela fechou a porta e foi dormir. Veja bem, não importa se a sua vida é de Deus, se você não quer ter comunhão com Ele, Ele não pode fazer nada. O que eu fiz em relação à minha esposa? Eu falei: então eu vou reservar um momento onde eu invista na minha comunhão com ela. Amém? Comunhão é estar próximo, é estar junto, relacionamento. Isso se aplica para pais e filhos, isso se aplica em amizades, isso se aplica na relação entre os irmãos da igreja. Se você não se entrega um para o outro em amor, amizade, devoção, você nunca vai ter nada um do outro. E com Cristo é assim, você precisa se entregar. Por isso Jesus, em um tempo que não existia distração, saiu alta madrugada para lugares desertos e não avisou ninguém. Ou seja, quando o povo acordou, eles ficaram procurando e Jesus se escondeu muito bem, porque eles não acharam. Jesus de repente aparece, ou seja, ele garantiu que ninguém ia atrapalhar ele. Eu vou ter comunhão com meu Pai e ninguém vai me impedir. Amém? Esse é o relacionamento. Antes de me casar, eu também li um livro com a Alexandra sobre as 5 linguagens do amor. Gary Chapman é um pregador que se tornou muito conhecido no mundo, só falando sobre as 5 linguagens do amor. Foi um dos livros que mais vendeu dele. E você sabe o que eu reparei? Nas 5 linguagens do amor, as 5 coisas apontam para a comunhão. As 5 coisas apontam para você se entregar para o outro. Veja bem, uma linguagem do amor, a primeira, tempo de qualidade. Tempo de qualidade é uma entrega, é comunhão. Você precisa estar, você reservou esse momento aqui para estar sentado me ouvindo. Vê se isso não é tempo de qualidade. Você está dedicando um momento para o Senhor, para ter comunhão com a palavra dele viva. Amém? Veja bem, a segunda linguagem do amor, palavras de afirmação. Você sabe, tem pessoas que não falam para Jesus que amam ele. Deus sabe de todas as coisas. Para que eu vou falar: Jesus, eu te amo? Ele sabe, ele conhece o meu coração. Para que eu vou ficar falando? Você sabe, a Alexandra gosta muito de pegar na mão, e eu me esqueço de pegar na mão, né? Estou fazendo a força, né, amor? Aquele negócio, aquele costume de sempre andar e não pegar. E aí nós estamos pegando sempre na mão agora. Mas aí ela me cobrou, ela falou: nossa, amor, você podia pegar mais da minha mão. E aí eu lembro que eu falei assim: não, amor, mas eu sou seu, minha mão é sua, para que eu preciso ficar pegando, né? É a mesma coisa que os irmãos falam para Deus: mas Deus, eu sou seu, para que eu preciso falar para o Senhor que eu te amo? Pois é, mas eu quero te falar, num relacionamento você precisa de palavras de afirmação. Você precisa reafirmar aquilo que você crê no seu coração. Quando eu conheci a Alexandra, eu descobri uma coisa: eu não amava Deus de verdade. Sabe por que eu não amava Deus de verdade? E uma das ligações que eu fiz para ela, eu fiquei 8 horas no celular. E aí eu tentei me lembrar qual vez eu fiquei 8 horas seguidas orando. Eu não me lembrei. Isso me doeu o coração. Eu falei: eu não amo a Deus. Porque com a Alexandra, eu me lembro de ter gastado R$1.600 com um buquê gigante. Eu pergunto: qual foi a vez que Deus tocou no coração e você falou assim: Senhor, está aqui R$1.600 para a tua obra? Pois é, se você buscar no seu amor por Deus alguma coisa, eu vou te contar aqui que você vai encontrar: um amor defeituoso, falho e infiel. É por isso que Cristo é a palavra viva, porque você não tem que ficar olhando para você. Qual amor realmente importa? O dele por você. Antes de você servir a Deus, antes de você servir na sua casa, antes de você buscar favor em qualquer lugar, você deve buscar saber o quanto você é amado por Deus.
Se você não souber o quanto você é amado por Deus, o quanto Ele te deseja, o quanto Ele quer te abençoar, você nunca vai conseguir se relacionar verdadeiramente com Deus. E quando você se relaciona, você vai ver que você não conhecia nada do seu Deus. Em uma das orações, depois de casado, eu falei para Deus: Senhor, eu não te amo. Eu pensei que eu te amava a vida inteira, me dediquei ao Senhor, frequentei célula, fiz louvor de culto, ficamos em chácara, viramos noite orando em vigília, fizemos tudo, mas eu me dediquei em poucos meses muito mais à minha noiva do que eu me dediquei ao Senhor. E aí o Senhor falou para mim: o seu amor por mim pode não ser perfeito ainda, mas o meu por você nunca falha. Tudo que você precisa saber é que o amor dele por você nunca falha. Não importa quantas vezes você erre, ele vai te amar. Se você não tinha certeza de nada a respeito da sua vida, eu vou te dar uma agora: o amor de Deus por você nunca falha e nunca muda. Ele é grande, infinito e eterno. É por isso que na palavra de Deus nós temos escrito: Senhor, dá-me a saber, me faz conhecer qual a altura, o comprimento e a profundidade do seu amor. Eu preciso conhecer o quanto eu sou amado para entender que eu não preciso ter medo, eu não preciso viver amedrontado, com aflição sobre eu ter dinheiro ou não no futuro, com aflição se o meu casamento vai dar certo ou não, com aflição se o meu trabalho vai me dar um aumento. Eu não preciso, porque eu sou infinitamente amado. Essa é a verdade que quebra as cadeias. Qual o grande problema? Muitos escolheram não conhecer a esse Deus, e por isso não vão conseguir desfrutar desse amor. Para desfrutar desse privilégio, é preciso conhecê-lo, e graças a Deus você veio aqui para conhecê-lo mais. Aleluia. Tudo aponta para a comunhão do Senhor com você, tudo aponta para o seu relacionamento. E caminhando para o final da palavra, eu quero te falar onde Jesus vai se revelar nas nossas vidas. Nós ficamos procurando Jesus. Quando eu era pequeno, meu pai sempre conta essa história. Eu sempre fui muito sincero, desde pequenininho. E isso era algo, nasceu comigo, eu não sei porquê. E aí eu lembro que meu pai lidou com perguntas difíceis. Eu não brincava não. Tem criança que pergunta por que o céu é azul, eu ia mais fundo. Eu falava assim: cadê Deus? O senhor fica pregando aí sobre Deus. Aí um dia eu falei para ele: eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Deus. Aí meu pai botou a mão no meu peito e falou assim: Jesus está aqui no seu coração, meu filho. Eu tirei a mão dele e falei: não, eu quero ver Deus. Você não me tira não, eu sei o que você está tentando fazer. Eu quero ver Deus. Aí meu pai riu e tal. Mas veja bem, se você for sincero com Deus, Ele vai te dar todas as respostas. Mas ouça com atenção: onde Deus se revela? Era o que eu queria saber. Cadê Deus? Eu quero enxergar o amor de Deus por mim, eu quero viver o amor de Deus por mim, eu quero olhar para a minha família e ver esse favor. Estão me prometendo esse favor, dizendo que o favor, eu trabalho igual o outro, só que o meu resultado é muito maior. Favor, eu planto na minha terra e o vizinho planta igual, só que a minha terra, a planta cresce muito mais, frutifica muito mais. É favor. Aonde eu vejo Deus revelado, me mostra. E aí eu quero ler com você lá em Lucas 24, 32. Você sabe, a palavra de Deus conta em Lucas, nesse capítulo, a respeito de duas pessoas que eram seguidores de Jesus. Essas duas pessoas seguiam a Jesus e de repente Jesus morre crucificado, a notícia corre e tudo que Jesus pregava parecia ser mentira, porque ele morreu. Então onde estava o homem que ressuscitava os mortos? Agora está morto. Então esses dois seguidores de Jesus se esqueceram. Veja bem a palavra: se esqueceram da palavra que já tinha sido dita. Jesus pregou que ele seria ressuscitado. Os profetas que vieram milhares de anos antes de Jesus profetizaram que ele iria vir, morrer e ressuscitar. Mas eles, como seguidores rasos, o que eles não sabiam? A verdade. Eles não conheciam que Jesus se ressuscitaria. Aí veja bem, Jesus aparece para os dois, mas os dois são seguidores rasos, então eles não conheceram a Jesus. Eles começaram a caminhar com Jesus e Jesus perguntou: vocês estão falando sobre o quê? E o nome do caminho era o caminho para Emaús. O que vocês estão falando? Aí eles falaram: a gente está falando sobre Jesus, que morreu, prometeu tantas coisas. A gente achou, olha a frase dos dois, a gente achou que ele ia redimir
Judá, Israel. Nós achamos que ele seria o libertador de Israel, mas agora ele está morto. E aí Jesus começa a falar das profetas. A palavra de Deus conta que ele discorreu sobre toda a lei, todas as profecias, falando para eles toda a verdade. E aí eles começaram a crer. E olha que massa, quando Jesus falava, olha o que eles estão relatando. E disseram um para o outro: porventura, não nos o quê? Ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras. Veja bem, esses dois seguidores de Jesus estavam no caminho, eles não viram que era Jesus, só que aí o coração estava queimando. Sabe, eu estou falando aqui e o seu coração está queimando. Nossa, essa palavra é viva, essa palavra é para mim, essa palavra é poderosa. Daí você fala amém, que você toma posse, você está tomando, fala, é isso, essa é a verdade na minha vida. E está indo, o coração está queimando. Mas o seguidor raso, muitas vezes no meio da tribulação, Jesus está morto, problema, ele não vê Jesus, ele não consegue enxergar o propósito, Cristo. E aí vocês vão ver, sobe para mim, pro verso 30, olha só. E aconteceu que quando estavam à mesa, veja bem, os três estavam caminhando, eles chegam e Jesus fala, estou indo. Aí os dois falam, não, está escurecendo, entra para você ficar com a gente, porque você não pode sair à noite. Jesus aceitou, ok, vou entrar. Entrou, estavam à mesa. Então está lá, os dois seguidores de Jesus que estavam chateados porque Jesus sumiu, mas Jesus discorreu sobre as promessas. E Jesus, olha bem, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então o que aconteceu? Se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Olha só, tudo que Jesus queria era se apresentar para eles. Eles andaram com Jesus e não o reconheceram. Por quê? Eu te falo por quê. Porque eram seguidores rasos, não tinham profundidade em conhecer a Jesus. Mas onde foi que os olhos se abriram? Na comunhão, no partir do pão. Quando eles têm comunhão, eles enxergam a Cristo. Meu irmão, você quer palavra mais poderosa? Onde 2 ou 3 se reúnem no nome dele, ele está lá, ele está aqui. Não tem nada a ver com você sentir, ele veio, ele está aqui na nossa comunhão. A palavra de Deus fala que o Senhor habita no meio do louvor do seu povo. Aonde tem comunhão, Cristo está. E Cristo se revelou para os dois, no meio da comunhão. Tudo que você precisa é ter comunhão com Jesus, e aí você vai conhecer um Deus que você nunca tinha conhecido, amém? Surpreendentemente, a palavra de Deus é tão viva, que você pode conviver com o Evangelho durante milhares de anos, ainda assim, você vai descobrir algo novo sobre Deus que você não conhecia, amém? Porque Ele é infinitamente mais do que você pode imaginar, infinitamente melhor, mais bondoso, gracioso, vivo, tudo que você pode imaginar. E continuando a leitura, então se lhe abriram os olhos, e aí desapareceu da presença dele. Disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho falava das escrituras? E na mesma hora, levantando-se, correram para Jerusalém. Vai, vamos contar, é a boa nova, pelo amor de Deus. Eu vi aqui o paralítico andar, alguém conta lá para o Zezinho, que também é paralítico, para ele vir. Tem cura para a vida dele, tem salvação para o seu casamento, tem salvação para a sua depressão, tem cura para o seu vício em drogas, tem vida para fluir na sua vida. Eles saíram correndo, pelo amor de Deus, guarda tudo, vamos correr para Jerusalém, porque a gente precisa contar o que aconteceu. A gente viu Jesus. Então, onde acharam reunidos, olha só, os discípulos de Jesus estavam reunidos. O que eles estavam fazendo entre eles? Tendo comunhão. Jesus já tinha ido embora, mas eles estavam unidos no propósito. Jesus já subiu aos céus, deixou o Espírito, mas o que nós estamos fazendo hoje à noite? Estamos unidos em comunhão nesse lugar. É por isso que a vida flui, é por isso que há alimento, é por isso que há consagração. E olha lá, os 11 reunidos e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou, e apareceu para Pedro, Simão. Então os dois contaram o que acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Amém. Veja bem, eles foram e contaram. Quem que eles falaram ali? Volta aí o 34. Quem que está ali, ó? Os quais diziam, o Senhor ressuscitou, e já apareceu para quem? Simão. Simão é Pedro, é Simão Barjonas, que o Senhor disse, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Jesus estava contando qual que vai ser a igreja dele, edificada com pedras vivas, que somos nós, amém? Então agora eu vou falar, finalizando a minha palavra com Pedro.
Abre para mim em João 21, 2. João 21, 2. Aleluia. Você pode se colocar de pé no seu lugar, nós vamos ler essa passagem já em pé. Oh, Paizinho, obrigado. Obrigado, Senhor. Nós queremos te conhecer, Jesus. Você sabe, no início da palavra, eu falei o título que eu dei para essa palavra, que é Jesus te espera na praia. Muitos de nós estamos caminhando, achando que conhecemos ao Senhor, achamos que nos relacionamos com o Senhor, e precisamos saber onde Jesus vai se revelar para mim, onde o favor vai se mostrar, quando eu vou conhecê-lo verdadeiramente. Pedro viveu uma situação muito triste. Ele negou Jesus 3 vezes antes que Jesus fosse para a morte, e então Jesus apareceu para Pedro. Veja bem o que está escrito, João 21, 2, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, mais 2 discípulos. Disse-lhes Pedro, vou pescar. Disseram aos outros, também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco naquela noite e nada apanharam. Veja bem, Jesus tirou Pedro de dentro de um barco e falou, a partir de hoje você não pesca mais peixe, a partir de hoje você é um pescador de homens, amém? Agora Jesus tinha morrido, Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, e agora ele não estava mais naquela comunhão que ele tinha com Jesus, não se relacionava com Jesus porque ele estava mal. Veja bem, então ao clarear da madrugada, estava Jesus aonde? Na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Presta atenção, parece a outra história. Só um pouquinho mais baixo. Parece a outra história. Feche os seus olhos no seu lugar. Paizinho, nós queremos mais. Nós não queremos nos relacionar na superfície, Senhor. Não queremos te conhecer superficialmente, mas nós queremos aprofundar a nossa comunhão, a nossa vida contigo. Senhor, não queremos te deixar esperando à beira da praia, nós queremos correr na sua direção. Nós queremos te conhecer no secreto. Nós queremos estar, Senhor, íntimos da tua vontade, do teu querer. Queremos te contemplar, Senhor, como por espelho, até que nos tornemos iguais a ti. Queremos te conhecer na intimidade, até que não haja diferença entre nós e o Senhor, mas que sejamos um só, como a tua palavra promete e diz, em nome de Jesus. Se você deseja nesse noite entregar-se à comunhão interna, entregar-se por completo a uma intimidade maior que você tem vivido, se entregue, ajoelhe no seu lugar. Se você tem essa liberdade, vem aqui para frente se entregar. Vem aqui para frente entregar o seu coração. Que a vida do Senhor flua nesse lugar.